Olá, sem dúvida nenhuma nessa quarentena, quem está sentindo muito esse peso são as mães, que estão bastante sobrecarregadas, né? E uma das coisas que gera isso é a questão da alta demanda dos filhos. E para falar sobre esse assunto, a gente precisa olhar os dois lados, né? Tanto como nós mães reagimos a essa alta demanda, quanto o porquê das crianças estarem tendo essa alta demanda, né? E vamos lembrar sempre de que todo comportamento que a gente tem na nossa vida é só um reflexo da nossa programação subconsciente. Então, isso vai determinar tanto como eu reajo, quanto por que as crianças estão fazendo o que elas estão fazendo. E no caso das relações, isso vale para qualquer relação, mas aqui vamos olhar para a relação mãe e filho, essas programações elas vão se complementar. Por exemplo, eu, Eliana, tenho uma programação de ter que mostrar que eu sou forte, de ter que mostrar que eu dou conta. Por mais que eu tenha que pagar um alto preço de sofrimento, eu sempre vou atrair situações onde eu possa provar que eu dei conta, que eu sou forte. Bom, meu filho, por amor a mim, vai fazer o quê? Me dá bastante trabalho para que dessa forma seja validada essa minha necessidade de mostrar que eu sou forte. Né? As crianças, elas estão sempre a serviço, por amor, de atender essas nossas necessidades, mesmo que subconscientes, mesmo que nem a gente saiba que a gente está fazendo isso, as crianças captam isso e elas vão espelhar isso pra gente. Tanto elas vão agir de acordo com essa necessidade subconsciente, né, de atender essa necessidade subconsciente, quanto isso é óbvio, né, elas vão agir de acordo com o nosso exemplo. Então não adianta nada eu querer que meu filho seja calmo quando eu sou uma pilha, ou querer que meu filho fale baixo quando eu vivo gritando. E aqui a carapuça está servindo, né? Bom, mas diante disso tudo, né, antes de eu dar dicas de como a gente pode lidar com essa questão da alta demanda, eu acho fundamental que a gente antes olhe esses porquês da alta demanda. É lógico que isso vai ser muito caso a caso, mas existem algumas coisas um pouco gerais que fazem as crianças aumentarem essa necessidade. Quando é muito pequenininho, às vezes é mamando mais ou com alguma dificuldade de sono, e já um pouco maiorzinho como o B, é a demanda direta mesmo, de chamar a gente o tempo inteiro. Né? Então existem 4 coisas principais que eu já observei em relação a esse aumento de demanda que eu quero dividir com vocês. A primeira delas, eu acho que é a mais fácil de lidar, é a mais óbvia, é quando eles simplesmente querem atenção, eles querem se sentir amados. E nesse caso, o que eu particularmente busco fazer é sinalizar isso para ele. Fala, filho, eu tô vendo que você tá querendo chamar minha atenção, mamãe ama você, agora eu tô ocupada resolvendo tal coisa, mas daqui a 30 minutos eu vou sentar e eu vou brincar com você, tá bom? Só que essa forma de chamar minha atenção sujando a casa não está sendo eficiente. Dessa forma você não vai ganhar o amor e a atenção que você quer, você vai só deixar a mamãe brava. Então aí eu tanto já mostro para ele que a necessidade dele está sendo vista, quanto eu já vou direcionando qual a melhor forma dele fazer isso, né? O B já fala, né? Eu sempre convido ele a comunicar e hoje em dia ele faz isso. Ele me cutuca e fala, mamãe, eu quero atenção. E é fundamental que eu honre com isso. Então, se eu falei que dali a meia hora eu vou brincar com ele, dali a meia hora sento e brinco com ele. Porque isso vai gerando tanto um vínculo de confiança entre a gente, quanto eles vão aprendendo a respeitar a necessidade. Então, eu respeitei a necessidade da minha mãe de concluir aquela tarefa e agora ela está respeitando a minha necessidade de ter atenção. E muitas vezes acontece o contrário. Eu vejo que a necessidade dele está muito maior do que a minha, né, de ganhar atenção, e isso fica evidente, por exemplo, quando eles se machucam e a gente larga tudo para ir lá acolher. Então essa troca também, às vezes tem momentos que é o contrário, eu paro o que eu tô fazendo, sento e brinco com ele aquela meia hora e falo, ó, vou parar então o que eu tô fazendo, vou brincar com você meia hora e depois você vai deixar eu fazer o que eu preciso, tá bom? Então esse acordo, né, com as crianças já maiores fica mais evidente, mas ele também pode ser feito mesmo com as crianças quando bebê, né? E quando bebê, às vezes os poderes telepáticos, eles ficam ainda mais fortes, né? Então a gente pode sim também fazer esses acordos quando eles são menorzinhos. Uma segunda coisa que faz as crianças aumentarem muito essa demanda da gente é quando de alguma forma eles percebem que a mãe está se sentindo sozinha. E tem momentos que a gente se sente sozinha, né?
Quantas histórias de mães solteiras, de mães que o marido viaja muito, ou que tiveram uma perda e que tava ali com aquele sentimento de solidão. Então a criança, por amor a essa mãe, ela vai querer mostrar que ela não tá sozinha, que essa criança tá lá com ela. E como é que ela vai fazer isso? Chamando atenção, dando trabalho, aumentando a demanda, né? Querendo ou não, quando eles estão aumentando a demanda, eles estão mostrando, olha, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Esse mesmo mecanismo, né, vai aparecer numa terceira coisa que eu observo muito onde a demanda aumenta, é quando a mãe está vivendo alguma situação de conflito. Isso pode ser tanto um conflito interno, né, com o companheiro dentro de casa, quanto algum conflito emocional, ela com ela mesma, algum conflito de trabalho, algo que para essa mulher, para essa mãe está sendo ameaçador. Então o que a criança vai fazer por amor? Vai tirar a mãe desse contexto de ameaça, vai chamar a atenção dessa mãe para que ela saia desse contexto de ameaça. Eu percebi muito isso quando eu estava tendo as crises de pânico. Por mais que na hora que eu estava tendo crise, o Benício começasse a me chamar, eu ficasse irritada, teve situações até de eu pedir ajuda e a pessoa não poder me ajudar, eu ficar, pô, caramba, eu tô aqui tendo crise de pânico, tendo que dar conta de uma criança pequena e ninguém vem aqui me ajudar, né? Por mais que no primeiro momento viesse isso, eu dava graças a Deus dele estar me demandando, porque queira ou não, ele me solicitando, eu saía daquele looping mental do pânico. Então, uma terceira coisa que vão fazer as crianças aumentar essa demanda é quando a mãe está vivendo aí algum conflito, alguma situação de ameaça e a criança está só querendo tirar o foco, tirar a atenção da mãe. E é uma quarta coisa que eu observei recentemente, que aumenta muito essa demanda das crianças, é essa programação tão comum a nós mulheres de ter que ser multitarefa, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, de ter que estar sempre ocupada. A gente viu muitas vezes as nossas mães, as nossas avós, né, sempre muito ocupadas, muito atarefadas, e mesmo, né, sem perceber inconscientemente, a gente segue repetindo esse padrão. Então, as crianças, mais uma vez, por amor, o que elas leem? Bom, mamãe precisa estar sempre ocupada para atender essa necessidade subconsciente dela, né, de pertencer ao clã feminino dela. Então, o que eu vou fazer? Vou encher ela de trabalho. Então, observe que por mais, como eu disse lá no início, que tenha um custo muito alto de sofrimento, tudo isso, basicamente o que as crianças estão fazendo é só atender a necessidade que está por trás, né? Então, é fundamental, quando a gente está falando de alta demanda dos filhos, que a gente faça essa investigação do porquê, né? O que necessidade em mim está gerando essa alta demanda nessa criança? De que forma eu estou me beneficiando com essa alta demanda, né? Eu já deixei lá no Spotify e em algumas outras plataformas uma meditação para a gente começar a quebrar esses padrões ancestrais que a gente traz. Num próximo vídeo vou falar um pouco de como a gente pode fazer esse mergulho interior, né, de olhar para tudo isso. Mas a gente sabe muito bem que na vida prática do dia a dia não dá para parar tudo e falar, agora eu vou meditar, vou mergulhar dentro de mim enquanto a criança tá lá berrando, te chamando sem parar, né? Então, vamos também falar de como lidar com essa demanda, né? Então, eu vou procurar aqui dividir um pouco com vocês estratégias que eu fui encontrando para não enlouquecer, né? Porque tem momentos onde a sua cabeça tá num lugar, você tá executando uma tarefa, criança sem parar, e eu particularmente tenho a sensação de como enlouqueço ou mato alguém. Então, o que eu fui percebendo que me ajudava, né, a sair desse looping maluco, né? Então, a primeira coisa que eu desconstruí dentro de mim é sair da ilusão de que a maternidade tem que ser linda o tempo todo. Gente, todo trabalho em algum momento cansa. Até quando a gente tá viajando, tá num lugar paradisíaco, chega uma hora que a gente fica de saco cheio. Eu passei por isso, imagino que vocês também tenham passado. E por que diabos a gente achou que a maternidade tinha que ser diferente? Isso não tem nada a ver com amor. A gente tem hora que ficar de saco cheio, cansada, não quer dizer que a gente ama menos os nossos filhos. Quer só dizer que a gente cansa. E tá tudo bem. Então, assim, primeira coisa é aceitar que tá tudo bem que a gente fique cansada e que a maternidade não tem que ser linda o tempo inteiro, tá? Essa segunda coisa eu aprendi recentemente, meio que numa cutucada.
talvez em algum momento eu compartilhe, que é assumir a responsabilidade diante dos filhos sem ficar culpando ninguém. Dá raiva do pai que não tá lá presente para ajudar? Dá raiva do parceiro que tá lá distraído e não tá percebendo que você tá sobrecarregada? Da mãe que não pode ajudar na hora que você precisa? Do vizinho maledito que não tem filho? Dá. Mas o filho é nosso. Seja consciente ou inconscientemente, a gente escolheu ter aquela criança. Então não adianta a gente ficar reclamando do outro que não tá lá para ajudar. A gente tem que ir lá e atender. Por mais que venha esse turbilhão e vem, quando eu simplesmente entro nesse lugar de tá bom, a responsabilidade é minha, vamos resolver, é como se eu passasse por esse período de raiva mais rápido e fosse pra ação eficiente de uma vez logo. Então isso é algo que tem me ajudado muito a lidar com essa demanda. Só falar, tá bom, só eu tenho que fazer mesmo, então vamos lá. Terceira coisa aí, eu adoro. Respirar fundo e largar tudo quantas vezes for necessário. Então tem muitos momentos onde o circo tá pegando fogo, você tá com a cabeça num lugar, fazendo outra coisa, a criança falando, aquela sensação de loucura. O que eu faço? Eu largo tudo mesmo. Largo o celular, desligo a panela que tá no fogo, largo a criança molhada, sento no chão, hoje em dia faço o Benício fazer a mesma coisa, sento no chão, fecho meu olho e respiro. Respiro, peço ajuda pra Deus, fico lá de olhinho fechado, respirando, até eu sentir que eu me acalmei. Que eu vou dar conta de recomeçar. E o mais incrível de fazer isso é que eles aprendem. E eles aprendem a sair desse vício que a gente tem da ansiedade. Esse vício de tá lá assim, né? Eles aprendem que a gente pode parar, respirar, recomeçar. E daí vem a última dica que eu queria dar, que vem aliada com essa anterior, que é fazer uma coisa de cada vez. Quando eu respiro e me acalmo, eu vou buscar, ok, o que eu vou fazer então agora? É tirar a criança do banho? Ok, tirei a criança do banho, agora então eu vou ligar a panela no fogo. Tem milhares de estudos que comprovam que essa coisa de fazer muitas coisas ao mesmo tempo é completamente contraproducente. Eu não sei por que diabos nós mulheres achamos que a gente ia provar o contrário nessa ideia de ser multitarefa. Quer um exemplo? Quantas vezes já não aconteceu de você começar a responder uma mensagem, aí seu filho te chama, você larga a mensagem. Aí você então vai fazer o almoço, no meio do almoço você lembra da mensagem, você continua a responder a mensagem. Só que daí a panela que estava no fogo queima, você larga a mensagem, vai lá, panela, dá comida pra criança, leva a criança pra escola, vai no trabalho, tá no meio do trabalho, você lembra, ai meu Deus, não terminei a mensagem. Só que naquele momento você não pode responder. Então você entra no carro, você tá tentando dirigir, mandando a mensagem, só que daí o celular cai embaixo do banco. E assim vai o seu dia, vai o dia, e você de fato só conseguiu terminar de responder a mensagem no dia seguinte, quando o seu filho estava distraído vendo o desenho. Seria mais fácil se a gente tivesse simplesmente nem tentado responder a mensagem, atendido a criança na hora que ela chamou, feito almoço na hora de fazer almoço, e depois que a criança dormiu, mandar uma mensagem. A gente fica numa falsa ideia de que fazendo muitas coisas ao mesmo tempo a gente está ganhando tempo, quando na verdade a gente está só aumentando o nosso nível de estresse. E a sua mente com certeza vai encontrar milhões de desculpas e justificativas mostrando como não é possível você fazer isso. Mas lembra que todas essas desculpas, todo esse blá blá blá, é só um jeito da sua mente te manter exatamente nos padrões que você está. E eu garanto pra você que tudo isso que eu falei aqui são coisas que eu busco fazer no meu dia a dia. É lógico que tem dias que são mais difíceis, é lógico, mas eu definitivamente sou uma pessoa muito mais centrada e muito mais feliz mesmo com a minha maternidade do que eu era alguns anos atrás. E que eu tô buscando dividir aqui são coisas, lógico, que eu estudei, mas principalmente que eu senti, que eu aplico na prática e que eu tô buscando dividir para trazer um pouco mais de leveza e entendimento para a maternidade, para esse momento, né, de muita demanda da maternidade que a gente está vivendo. Eu espero que eu tenha colaborado e eu aguardo os comentários de vocês sobre como isso chegou, fez sentido, não fez sentido, quais dúvidas surgiram, do que mais vocês querem que eu fale. Um lindo dia a todas!